E agora, então, a gente recebe com muito carinho Verônica Silva. Bom, agora, então, especial frutas. Tem muita fruta boa aí, Tem bastante. Eu vou trazendo sempre assim, né? Porque as pessoas sempre têm dúvida, principalmente da fruta, porque eu costumo ensinar mais sombra, luz. Aí a pessoa falou, mas se eu for pintar a fruta num outro arranjo que não tem exatamente essa mesma sombra e luz. Falei, então eu vou destrinchar, vou fazer as frutas de forma separada. Vamos lá. Tá? Vamos lá, eu vou fazer a banana primeiro, que nós usamos cores bem simples. Vou usar aqui um pincel chato e as cores amarelo luz. Vou usar aqui um pouquinho do sépia e vou usar também um pouquinho do nosso branco. Vamos lá. Então, para fazer aqui, vou fazer o seguinte. Agora, nessa fase de preenchimento, não é necessária a nossa misturinha de incolor com aquarela. E vamos lá. Então, aqui eu vou pegar o amarelo, ó, sempre seguindo na direção do desenho. Eu gosto de usar um pincel menor, mesmo que a área para pintar seja grande, para que eu possa controlar um pouquinho mais aonde meu pincel vai, tá, Claudinha? Uhum. Outra dica, aqui eu risquei bem forte, a nossa tinta não vai cobrir o risco. Por quê? Porque eu quero que apareça o risco no vídeo, mas quando vocês estiverem em casa, pesem um pouquinho menos a mão. Ok. Para que não fique tão forte o nosso risco. E aqui, antes de secar o amarelo, eu já vou pegar um pouquinho do sépia. Vou Como até o tirar sépia o excesso. entra bem nas pinturas, não, Verônica? Sim, fica muito bonito, ó. E aí eu venho fazendo um pouquinho da sombra, ó. É importante que o amarelo ainda esteja molhado. E vejam que eu peguei bastante sépia, vi que coloquei muito, lavei o pincel e vim tirando o sépia com o pincel limpinho. Vou fazer de novo esse erro só para que fique mais claro, tá? Uhum. Foi assim, ó. Peguei bastante sépia, quando eu passei aqui eu vi que foi muito, ó. Tá muito escuro. Lavei o pincel, sequei e com o pincel limpo eu vim tirando o excesso, ó. Espalhando o excesso. Como a gente tá usando um pincel mais durinho, que a gente chama de filamento firme, a tinta vai penetrar bem na trama do tecido e eu consigo espalhar e suavizar essa tinta, tá? Tá. Aqui preenchendo, ó. Tá vendo como já deu uma diferença, né? Já deu uma sombra e uma luz diferente. Sim, a gente já começa a ver a banana em perspectiva. Exatamente. Tô olhando, acompanhando a aula pelo monitor, é impressionante ver. Então, aqui eu já vou colocar um pouquinho também do branco, ó. Pra ficar um amarelo um pouquinho mais claro. Tudo cor que vai no nosso kit. Nesse kit, que foi meu primeiro kit com vitrine, que eu tenho muito orgulho de ter feito. E Tintas aí, ó, em frutas, né? Isso, porque o pessoal gosta bastante das frutas. Queria um estilo um pouco mais realista nas frutas, então a gente veio com essa proposta, ó. E aqui na parte de cima, então, eu vou colocando mais branco do que amarelo, para ficar um amarelo bem clarinho. Tá vendo? Nessa pontinha de nada que sobrou aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho de nada do meu verde pistache. Como se fosse uma banana ainda no processo de amadurecimento, tá? Tá. Então, eu venho aqui, ó. Lembrando, com o amarelo ainda molhadinho, vou pegar um pouquinho do sépia e vou fazer a minha divisão aqui, ó. Agora vai entrar uma dica que eu dou algumas vezes, mas é que é interessante frisar. Aqui eu vou colocar um pouquinho do sépia antes de eu chegar na ponta. Pra quê? Pra dar volume, ó. Então eu vou dar um pouquinho só mais escuro. Tá vendo? Eu não encostei aqui no risco, ó, que é pra dar esse volume, dar essa impressão de volta, tá? De um objeto, de um item redondo, arredondado. Aqui eu vou pegar um pouquinho do branco, lavei o pincel, tudo com o mesmo pincel, ó. E vou espalhar bastante. Essa é uma banana um pouquinho mais madura, tá? Uhum. Agora, para as manchinhas e para os detalhes, eu vou usar um pouquinho do preto. O pincel chato, mas dessa vez o número 6. E aí eu vou pegar sépia, preto juntos no pincel, vou fazer só uns apertões assim, ó. Sem muito segredo, tá? Aqui é a mesma coisa. Ok? Linda! Vou lavar o pincel de novo. E aí a gente pode, se você quiser uma banana mais batidinha, mais envelhecida, vem com um pouquinho do sépia e vai fazendo uns risquinhos assim, ó, bem pouquinho. Eu sempre falo que quanto menos padrão, mais real fica. Ou seja,
Ao invés de eu fazer 3 risquinhos sequenciais, eu faço um risquinho, uma bolinha, um risquinho pro outro lado. Porque se eu deixar padrão, não vai ficar real. Não vai ficar real. Tá? Quanto menos padrão, mais real, tá bom? Excelente, Vê. Então aqui nós fizemos uma banana. Viu como foi bem rapidinho? Excelente, gente. A gente vê direitinho, né, o formato dela, como é que ela tá posicionada. Exatamente. Agora eu vou pegar e vou fazer o morango, que é o que todo mundo gosta bastante. E como ele tá sozinho, quando eu falo que tá sozinho é o seguinte, às vezes quando tem fundo, a gente se confunde um pouco, né? Visualmente, a gente confunde um pouco. Então, por isso que a gente quis separar. Na verdade, foi até uma ideia do Diego uma vez. Ah, que legal. Falou, Vê, separar as frutas que fica mais fácil pra gente aprender. Ele. É danadinho. Aqui eu vou pegar o mesmo pincel que nós fizemos a banana, que é aquele pincel chato número 10. E a gente vai preencher o morango, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui onde eu quero luz, eu vou pegar o branco e o vermelho juntos no pincel, pra ficar um tom rosado, ó. Movimentos circulares. Sempre quando eu vou fazer essa mistura, pego o branco primeiro. Por quê? Porque se eu pegar o vermelho para depois o branco, eu vou manchar o branco e o branco não sai a cor. Ou seja, ele vai ficar rosadinho, tá? Quando for misturar no tubinho. Uhum. E aqui eu vou terminar de preencher com o meu vermelho escarlate, ó. Movimentos circulares. A gente vai preenchendo tudo. Não precisa se preocupar muito com o contorno na questão do morango, porque é como se tivessem sementinhas pra fora, né? Então eu não preciso deixar ele redondinho. De novo, quanto menos padrão, mais real ele vai ficar. Ó, e toda vez que eu já tenho uma cor, como no caso aqui, eu tô colocando em volta dela e vou puxar pra ela com movimentos circulares, ó. Tá vendo? E aí eu já vejo a diferença de cores. Quer dar profundidade no morango? A gente pode vir com vinho. Coloca um pouco aqui embaixo, ó. E com movimentos circulares, a gente vai puxando. O movimento circular com esse tom mais escuro é o que traz, nesse caso, a profundidade. Exatamente, ó. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aquela divisãozinha que o morango tem aqui. Que alguns morangos têm uma parte mais gordinha e depois tem uma parte, ó, mais magrinha. Tá vendo? Uhum. Aqui eu posso colocar um pouquinho para fazer uma sombrinha das nossas folhinhas. Ah, Vê, como é que você sabe que aí tem sombra? Gente, vamos analisar. Se eu coloquei a luz aqui, significa que a minha luz tá vindo daqui, ó. Então, as folhinhas vão fazer sombra, tá? Começa levezinho, não precisa fazer uma sombra muito forte ou a sombra marcada que a gente costuma falar. Marcada é aquela que a gente não espalha. Eu posso fazer bem delicado, tá? Tá. Aqui eu vou pôr um pouquinho mais. Normalmente, quando a gente tá em casa, tá no ateliê, eu espero dar uma secadinha no vermelho pra passar esse vinho, tá? Uhum. Eu prefiro. Agora eu vou com o filete. Com o filete em mãos, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou fazer bolinha, eu vou fazer pesponto, tá vendo? Eu vou puxar assim, como se fosse pesponto. Mas, de novo, quanto menos padrão, mais real fica. Então, alguns eu vou fazer pro ladinho e saindo pra fora, ó. Saindo pra fora é ótimo, né? Saindo do morango, ó. Não precisa fazer sempre virado para um lado só. Quanto menos padrão, mais real vai ficar. E é bom observar também as frutas, como você já mencionou aqui, Sim, né? Sim, é fundamental. Tem que observar as frutas. Da próxima vez, eu vou dar uma dica pra gente fazer a maçã, ao invés de vermelha, que eu já fiz aqui algumas vezes, uma verde. É boa demais a maçã verde. É né? uma delícia. Tudo com maçã verde é uma delícia. Ó. Tenta não fazer muito grudadinha, mas ao mesmo tempo não faz muito juntinha. Aí a pessoa vai falar, nossa, que confusa essa sua instrução. Por isso que eu comecei aqui de um lado e eu fui seguindo, ó, como se fosse uma espécie de redemoinho, exatamente para que eu não fizesse de mais, mas também não fizesse de menos. De menos. Eu soube disso da primeira vez que eu fiz? Não. Eu tive que fazer vários morangos e é normal isso, tá? Tá. Bom, vamos lá. Agora, para fazer a sementinha, eu vou pegar um pouquinho do sépia, lavar meu pincel e um pouquinho do amarelo, porque eu quero um tom mais mostarda. É bem pouquinho mesmo, tá, gente? Olha o sépia entrando novamente. Exatamente, a gente usa bastante. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá vendo? Ele vai ficar um tom mais mostarda. É como se fosse um amarelo mais escuro. Tá vendo? Uhum.
Então, eu vou vir ainda com o filete. E aí, em cima do vinho, eu vou fazer, ó, uns pontinhos um pouco menores do que aquele que eu acabei de fazer. Tem aluna que fala assim, nossa, Pro, você usa, por exemplo, na uva, você usa 7 cores na uva? 7? 7. Meu Deus. Aí eu falei, você não gostou da uva que eu fiz? Ela falou, gostei. Eu falei, aquela então uva pronto. Itália, que tem roxo, tem um pouco de Exato. verde dela, né? Ó. Aí a gente faz assim. E depois lava o pincel. Tá vendo? Já deu profundidade. Eu vou com branco puro e faço em cima da onde eu coloquei aquele tom rosadinho, ó. Só um pouquinho. Tá vendo? Olha, eu fico observando o trabalho de Verônica Silva, essas frutas estão tão apetitosas que você vê o morango saltando, a banana toda encorpada, ou coisa boa. Aqui o que falta ensinar no morango? Só iluminação agora, que é uma iluminação. questão que as pessoas têm um pouquinho mais de dúvida, tá? Eu vou esperar o Lê chegar, porque Sim. tem que ter uma imagem bem exclusiva aqui. Aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar um pouquinho de nada do branco. Vejam que é bem pouquinho, tá vendo, ó? Se possível, ainda tiro o excesso, porque na pintura a gente peca pela falta e não pelo excesso. Porque se eu colocar pouco, dá pra colocar mais. Se eu colocar muito, fica difícil pra tirar. Vou aqui com a pontinha e vou fazer umas batidinhas em volta da semente, ó. Pra dar profundidade pra essa semente. Então, eu não vou encostar na semente. Sem encostar na semente, eu vou fazendo em volta dela. Então, aqui onde a gente colocou o rosado, eu deixei mais claro. Aí, eu posso colocar um pouquinho de nada em outras regiões. Então, com a sujeirinha do pincel, eu posso vir aqui, ó, e colocar um pouquinho. Só para dar profundidade. Aqui a mesma coisa, ó. Tá vendo? Só para dar uma profundidade. Espetáculo. Tá bom? Agora nós vamos pra uva. Que você usa 7 cores. Isso. Aqui eu só não uso mais cores porque eu tô usando as misturas do kit, né? Então aqui a gente vai usar o nosso azul. Deixa eu lavar bem o pincel. A gente vai fazer uma mistura do azul. Pode ser com um pouquinho de vinho. Pra deixar um tom mais violeta, ó. Então, eu vou pegar aqui. Lembrem-se, sempre eu pego a cor clara primeiro, para depois a cor escura. Então, eu vou misturar. Pegar um pouquinho mais. Pode ser meio a meio, que fica uma cor mais escura. Tá vendo? Já ficou um lilás. Azul e púrpura. E, na verdade, é vinho, tá? Vinho. Ó, aí ele ficou um lilás. Vou pegar um pouquinho mais e misturar aqui, porque eu quero ele mais escuro. Pronto, agora sim. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse tom mais escuro, vou fazer essa maior aqui para ficar mais fácil. Vou colocar, antes de chegar no risco, vou colocar aqui no meio e puxar, ó, com movimentos circulares para dentro. Tá vendo? É livre a pincelada, ó. Certo? Fiz uma mancha, um borrão. Aí, eu vou vir aqui com um pouquinho do meu azul, vou fazer um lado dela, puxar para dentro. Posso vir com o vinho puro e fazer o outro lado, ó. Interessante, usou as cores sozinhas nas laterais Sozinhas. e no meio a misturinha. Exato, ó. Certo? Certo. E aqui eu vou usar um pouquinho do vermelho. Sempre puxando para dentro com movimentos circulares. Enquanto essa seca um pouquinho, vamos repetir o processo na outra, nessa aqui que tá embaixo, que daí eu consigo fazer a sombra para mostrar. Tá. Então, eu venho aqui com a minha misturinha, com ela eu vou fazer, ó, sem encostar nas laterais. Vou fazer dentro com movimentos circulares. Depois eu venho em uma lateral e vou colocar um pouquinho do meu azul. Puxo para dentro. Na outra lateral, vou colocar um pouco do vinho puro, ó. Puxo para dentro. E nesse pedaço aqui, no mesmo sentido da outra, dessa aqui, eu vou colocar o vermelho.
Perfeito. Nenhuma das vezes eu preciso lavar o pincel, não tem necessidade, tá? Se misturam entre si, fica até mais bonito ainda. Exato, né? ó. Então, nós fizemos o preenchimento de 2 uvas. As outras todas seriam do mesmo Do jeito. mesmo jeito. Vamos esperar dar uma secada que eu sei que você está precisando? É isso? A risadinha dela é a coisa mais linda. Sabe por quê, Brasil? Ai, cada trabalho maravilhoso, não. Que dignidade os trabalhos dela, Verônica Silva. Porque tá chegando quem? Parceiro com um ótimo recado aqui no Vida com Arte, confira. Já tô com a minha linda Raquel, adoro quando você vem aqui no Vida, só fala de coisas boas. Raquel, queda de cabelo. Você que é mulher, já te aconteceu isso? Ó, presta atenção. Vai lá, toma o seu banhão, sai aquele punhado de cabelo. Escova, que tem um punhado que é normal, mas aquele punhadão, você começa a já sentir uma entradinha, o cabelo muito ralo. Tem mulheres ficando careca aqui em cima. Isso é da idade também? Pode ser. Uma das causas para queda de cabelo intensa, gente, é a idade. Então, se você aí, ao avanço da idade, uso de medicamentos, às vezes você tem feito aí algum tratamento, usou algum medicamento, tudo isso faz o cabelo Ajuda cair. a cair. Ai, meu Ajuda a Deus do cair. céu. São muitas as causas, gente. São mais de 60 motivos que levam à queda de cabelo. E nós pesquisamos durante 4 anos. E identificamos, além de todas as causas, conseguimos desenvolver o Natocap Hair. Ele é diferente, viu, Claudinha? É diferente de tudo que você já viu. Primeiro, gente, porque ele atua diretamente no bulbo capilar, na raiz do cabelo. Então, independente da causa, independente do que esteja provocando a sua queda de cabelo, o Natocap, ele vai lá no bulbo capilar, na raiz, e interromper esta queda de cabelo já na primeira semana de uso. E o melhor, faz nascer novos fios. São até 38 mil novos fios de cabelo. É muita coisa. Muita Nossa. coisa. E o cabelo ele nasce mais fortalecido, mais grosso, resistente. Ele engrossa também. É um novo cabelo com Natocap Hair. Para você que tem sofrido, a gente entende. Olha, Claudinha, tantas mulheres e homens que a gente conversa, o abalo emocional, físico, a pessoa sente com a autoestima lá embaixo. Ela fala o seguinte: parece que eu perdi a minha identidade. Que louco. Gente, para e pensa, a mulher vai olhar assim, aquela parte aqui atrás faltando cabelo, não deixa isso acontecer. Usando ele todos os dias, aonde tá faltando volta a nascer? Volta a nascer. São até 38 mil fios. novos fios de cabelo Espetáculo. onde existem essas falhas. E agora você precisa tomar a decisão, ligar, porque é um produto exclusivo, campeão, com prêmio internacional de melhor princípio ativo do mundo. E para você que liga agora no 0800 580 7777, todas as facilidades no pagamento, pode parcelar, gente. Parcela no cheque, cartão, boleto bancário. O que nós vamos fazer por você é devolver a sua autoestima. E as 100 primeiras pessoas que ligarem agora, 20% de desconto, vale muito a pena. E mais um presentão, olha só. Presentaço. Esse lindo relógio de presente, relógio bonitão para você, mas tem que correr e ligar agora. 0800 580 7777. 0800 580 7777. Ele, Natocap Hair. Obrigada, Raquel. Obrigada. Sempre dicas valiosas desses parceiros tão queridos aqui no Vida com Arte. Enquanto vocês ouviam, a pergunta é, como a gente está com o ar ligado, já secou, Vê? Já secou. Na verdade, ele não precisa secar totalmente, mas só não sair molhado no dedo, tá? Uhum. Então, ele já tá... Você já dá pra usou gente... 3 cores. Nós usamos 3 mas cores. Mas a misturinha entra com uma cor. 4. Isso. Tá. Agora eu vou pra 5ª cor. Tô curiosa. Aqui eu vou colocar um pouquinho do azul, que aqui é o azul petróleo, com um pouco do vinho, porque eu quero um tom um pouco mais forte, tá? Então eu venho aqui. O que eu vou fazer aqui, ó? Uma sombra, ó. Pra separar um bago do outro, que a gente fala, né, que a uva a gente chama de bago, essas bolinhas. Uhum. Eu falaria bolinha, mas como professora a gente tem que aprender os nomes certos, né? Então eu venho aqui, ó, e separo, tá vendo, ó? Uhum. Com um tom mais escuro. Esse aqui vai precisar desse tom mais escuro? Vai. Aonde? No centro. Por que ele vai precisar um pouquinho no centro? Porque é aquela uva que a gente consegue ver o interior dela, sabe? Meio aveludada. Sei. Então a gente vem aqui, ó, coloca um pouquinho
e deixo um espacinho de nada, tá vendo, ó? Gente, a sombra ficou perfeita. Excelente, Vê. Vou lavar o pincel, agora vai entrar a minha sexta cor. Epa! Vou pegar um pouquinho do branco, misturar aqui naquele meu lilás, ó, que a gente fez lá inicialmente. Tirar o excesso, porque eu vou vir aqui nesses vãozinhos, ó, batidinhas, eu vou fazendo um tonzinho mais claro. Tá vendo? Uhum. Depois de seco, eu costumo reforçar um pouco, porque quando tá molhadinho, na verdade assim, enquanto a tinta seca, ela costuma apagar um pouquinho. Então, se você quiser mais forte, é só você reforçar. Como, por exemplo, aqui o vermelho, ó, vou dar uma reforçadinha, que eu acho importante ficar um pouquinho mais forte. E aí, com a minha sétima cor, agora pura, eu vou usar o branco. Venho aqui, ó, na pontinha do pincel, coloco uma bolinha aqui, espalho um pouquinho ao redor dessa bolinha e venho e reforço ela. Certo? Que coisa espetacular, né? Aqui eu entraria com um pouquinho de lilás, que eu costumo chamar que é a contraluz, ó, só para separar melhor um bago do outro. Só isso, tá? Vê, aqui eu teria sombra aqui, aqui e aqui? Sim. Teria, né? Teria sim. Tá. Você viu? Eu tô aprendendo muito tá com aprendendo vocês. sim. Então vamos fazer essa aqui de novo, ó. Vamos. Então eu venho com lilás e vou fazer um pouquinho de luz assim, ó, jogadinha. Se eu quiser, posso vir com esse tom mais forte nosso e fazer como se fosse uma bolinha aqui, ó, que dá pra ver o fundinho dela, tá vendo? E depois, com o branco, eu venho e faço um pontinho, espalho um pouco esse pontinho e venho e reforço ele, ó. 1, 2. Certo? Certo. Então, a nossa uva está feita. Como você chegou nesse cálculo de 7 cores? É tentativa? É tentativa, foi tentativas? bastante tentativa e erro. Na verdade, analisando sempre a tonalidade das frutas, né? Quais cores combinariam com aquela fruta, o que que dá certo e o que não dá. Uhum. Claro que tem algumas uvas do mesmo bago que você vai usar 6, vai usar 5, porque ela tá mais ao fundo, então ela pega menos luz, então ela, entendeu? Então tem todo esse tipo de análise. Mas na maioria das vezes são essas cores. Essas 3 aqui, no caso, você usaria as 7 cores? Sim, pela Usaria posição que pela ele tá. posição. Eu tô vendo em você uma laranja, então a gente pega a laranja, corta e espreme. Sim. Então vou pedir para você, não sei se vai dar tempo de fazer uma outra fruta, mas você me falou das folhinhas do morango. Sim. É isso? Isso, Então vou fazer. Vamos lá. Aqui para as folhinhas do morango, eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de usar um pouco da misturinha direto no tecido para ficar um pouco mais fluido. Então, eu venho aqui com a misturinha, coloco aqui, ó. Numa próxima vez, Claudinha, eu venho e faço uma maçã verde, que é a vermelha eu já fiz aqui algumas vezes. Uhum. E aí a gente pode fazer a laranja também. Isso que é bacana, o que não deu tempo de fazer hoje tem a continuidade no outro dia, né? Ó, Excelente. venho aqui e coloco a misturinha. Aí eu vou usar os 2 tons de verde e vou fazer o seguinte. De um lado, eu vou com o verde mais escuro, ó, na ponta do pincel, e vou fazer como se fosse uns puxões pra dentro, ó. Tá vendo? Uhum. Do outro lado, eu vou fazer com o verde mais claro, uns puxões pra dentro também. Bem básico. Vamos fazer mais uma. Então, eu venho aqui com o verde de um lado, eu vou apertar o pincel, ó. Aperto o pincel e levanto. Certo? Uhum. Aperta e levanta, ó. Pra ela ficar bem serrilhadinha. Que é essas curvinhas, né? E aí, do outro lado, se tá desse lado aqui a tinta, eu vou virar o pincel, ó. Não é a minha mão que vira, é o pincel. E aí, eu faço puxando. Pra pontinha, uso um pouquinho uso o filete, e aí eu posso ajeitar a pontinha como eu quero. Então, se eu quero mais pontudinho, eu faço pontudinho, ó. Se eu quero curvadinho, eu faço curvadinho. Tá vendo? Olha que graça. Excelente. A perfeição, gente.